Shalom, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E hoje estamos aqui para mais um podcast. Tá escrito! E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, né? Que nós queremos agradecer a presença dela. Estamos aqui com essa serva do Senhor, a Vanessa Bravo, que é consultora de imagem. E aí você pode estar se perguntando aí, vai falar só de roupa? De repente parece um tema fútil, mas não. Ela não é apenas uma consultora de imagem externa, mas ela olha o interior para que isso se reflita na sua roupa, acessórios. E o tema de hoje é muito legal. Eu vou sair edificado, com certeza. Estou precisando desse tema. Eu acho que é mais assim pro Tennyson. Galera da minha minha roupa fala mais que 1000 palavras. Eita. E a gente vai conversar com essa irmã aqui querida, que vai acrescentar muito hoje aqui, né? Com certeza. Vanessa. Primeiramente, quero agradecer o convite, uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês e para falar desse tema que para mim, assim, é a minha paixão. É o que eu amo e é o que eu descobri como um propósito de vida, que é a consultoria de imagem. Tem que gostar da coisa, né? Eu, por exemplo, talvez não tenha esse dom, mas... Calma, deixa ela dizer, né? Há um jeito... Não, vamos com calma. É um tema relevante, hoje a gente vê, né, até a importância das redes sociais nisso, de querer se inserir em um grupo, em querer estar sempre igual a alguma artista, a alguém que está fazendo um personagem, né? Ninguém posta nada mal vestido. Posta. É raro, né? É raro, né? O pessoal Por quê? gosta. Por que será? Então assim, são muitas as dúvidas acerca disso, né? É um tema muito relevante porque abrange também não só essa questão das redes sociais, da nossa vida no cotidiano, mas na vida profissional, na vida ministerial, também, né? A imagem é importante, imagem né? do cristão, né? No aspecto geral. É importante tudo isso. Então, mas antes da gente tirar... A gente tá bem eufórico, né? Com esse... Tem muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas. Eu quero começar aqui com aquilo que está escrito, a 1 Timóteo, no seu capítulo de número 2, no verso de número 9, a respeito do tema, muito importante aqui, está escrito: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. De repente, né, você vai nos ouvir aqui e vai falar, meu Deus, eu já estaria, né, tenho que tirar aqui tudo. Não é isso, né? O que Paulo está contextualizando aqui, que é o que a gente deve focar, é a questão da modéstia e do bom senso. Às vezes, acho que falta, né, essa modéstia e o bom senso e exatamente como a gente está aqui com a Vanessa, que é profissional disso. Paulo está enfatizando o interior. Isso deve realmente falar mais que 1000 palavras. E não só os enfeites, os adornos, os acessórios, a roupa. Eu achei um trecho aqui que eu vou até passar para minha esposa. A respeito aqui das roupas caras. Já pode ser usado essa parte também. Vocês homens gostam, né? É usadíssimo, Paulo. E também deixa eu contextualizar aqui, não só para as mulheres, no caso. No caso, nesse caso... Apesar de estar aqui tranquilo. específico... Mas a gente vai conversar também sobre isso, né, Vanessa? Com certeza. Como é que é isso? É só para mulher, é só para homem, envolve criança? A gente vai chegar nisso. Mas, para começar a nossa conversa, a gente queria saber, porque, para mim, assim, eu não vejo muitas pessoas, pelo menos no meu contato, assim, que sejam consultoras de imagem. Então, eu já tô assim, né? Tá muito chique esse podcast. Fala, verdade. O nível tá altíssimo. Tá alto, né? Consultora de imagem. Cara, você não conhece muito? Não. Mas a gente tem. Aqui, amiga. Então, eu quero saber como que a consultoria de imagem entrou na sua vida. Bom, eu acho que já nasceu comigo. É bom. Cara, tem que nascer com a parada. Porque desde pequenininha, eu pegava sandálias de salto da minha mãe, roupas da minha mãe, e queria vestir, e os batons. Já montava os looks. Já me vestia e saía pela casa, assim, né? E realmente, conforme eu fui crescendo, adolescência, eu percebia que em alguns lugares eu acabava me destacando. Algumas pessoas queriam copiar a roupa, mandavam costureira fazer igual. Influenciadora. Tá?
E aí eu era de mim, assim, era algo que fluía naturalmente e eu nunca fui muito de seguir moda. Então, se a moda estava ditando para um lado, eu ia para o outro. Eu via que todo mundo estava usando, eu fugia. Então, isso já era meu. Naquela época não tinha, não preciso falar a idade não, né, gente? Não precisa ficar à vontade. Mas naquela época, assim, não faz muito tempo, né? Internet, rede social, né? Deu um era boom assim, esses né? últimos anos Então, aí. não faz muito tempo que não existia internet. É. Eu sou Era bem bem novinha. menos, né? Era algo mais... Então eu não tinha, assim, né, essa questão de pesquisar, igual as meninas fazem Sim. hoje, né? Os rapazes também pesquisam bastante, porque os rapazes estão também despertando para essa questão da imagem, é muito legal isso. Eu não tinha como pesquisar, então assim, era de mim. Entendi. E aí isso foi passando, minha vida foi seguindo, né? Em um dado momento, eu já com 2 filhos, tá? Já uma idade madura, eu passei por uma situação na minha vida que me abateu bastante. E aí eu falei, bom, eu vou procurar algo que eu possa estudar, ocupar minha mente, né? E que me dê prazer, já que é para eu me dedicar um tempo, que seja algo prazeroso, né? E aí eu não tinha ouvido ainda falar sobre consultoria de imagem, mas sobre personal stylist. E eu busquei um curso, comecei a fazer esse curso online. E dentro do curso de personal stylist, era um curso bem completo até para o que se propõe, né, essa área de personal stylist. Ela falou da diferença da consultoria de imagem, personal stylist, e aí eu falei, nossa, então realmente personal stylist não é bem o que eu procuro, porque eu realmente me identifico com essa questão mais interna, de autoconhecimento, do autocuidado, autoestima. Essa parte do personal, desculpa me interromper, Sim, só pra sim. gente entender, é mais a parte só de montar o look, seria isso? Seria Combinar assim, ali... seria algo mais diferente pontual. da imagem, Isso, no caso, entendi. né? Isso. Exatamente. O personal stylist, ele é um trabalho pontual. Eu vou ser madrinha de um casamento. entendi. Minha formatura, né? Entendi. Eu vou receber um prêmio. Entendi. Então, o personal stylist, ele faz aquele trabalho para aquela ocasião e para aquele momento. Específico, né? Ele Algo bem até faz o levantamento de algumas informações, que nós também fazemos na consultoria de imagem, mas ele não se aprofunda muito. Entendi. Entendeu? Já a consultoria de imagem, não. Ela tem ferramentas que são utilizadas durante o atendimento, todo o processo da consultoria, que faz a pessoa despertar para se conhecer, para se amar, para se cuidar, para se valorizar. Interessante, é bem abrangente. Eu achava que era tudo a mesma coisa, tá vendo? Eu até então, pra ser bem sincera, também achava assim, né? Tudo, vamos ver a roupa que você vai usar, que ela esteja adequada a cada ocasião. Mas eu tô vendo que é algo muito mais profundo, que, né, busca um autoconhecimento, muito provavelmente trabalha isso com autoestima, né, de aceitação. Então, tudo que tá muito em voga, que a gente vê ser muito divulgado, mas eu acho que aí quando é mal trabalhado, o negócio toma uma proporção, né, que já não fica bacana. Mas então eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, o que então é a imagem? A imagem, se a gente for olhar no dicionário, imagem é a representação de um objeto ou de uma pessoa. Ponto. Representação em plástico, material, né? Madeira. Você vai representar, vai projetar, como por exemplo, imagens de santos, né? Imagens de escultura. Isso é imagem no dicionário, né? Então, se é a representação de um objeto ou de uma pessoa, imagem a autoimagem é a representação de nós mesmos. Entendi. Né? Imagem é a representação de um objeto ou uma pessoa. E quando a gente fala de autoimagem, consultoria de imagem pessoal, a gente está falando da representação de nós mesmos. Entendi. Aí voltando um pouquinho ainda, aí você viu então que não era bem aquilo que você buscava e você ouviu falar sobre a consultoria de imagem. Aí nós definimos aqui o que é imagem. Aí como é que continua esse caminho? Aí foi quando me despertei. Falei, bom, eu não quero ficar só aqui no raso, eu quero ir mais profundo, mergulhar em águas mais profundas, porque eu gosto dessa troca, eu sempre trabalhei com pessoas, eu gosto de estar com pessoas, de trabalhar com pessoas,
e de ter essa troca, né? E algo assim que eu percebo muito, porque eu sempre lidei com muitas mulheres, né? Tem muitas mulheres na minha família e tal. Em vários momentos a gente passa, não só mulheres, tá? Homens também, mas a gente passa por altos e baixos e isso faz parte da vida e Jesus até nos alertou sobre isso, né? No mundo tereis aflições. Então todos passamos. E aí, nesse momento, você se conhecer, você ter ferramentas que você pode buscar para trazer melhorias para você é bastante válida. Então, assim, em conversas com amigas, eu sempre procurava animar. E, de fato, quando você se cuida, você se resgata. Sim. Você se resgata. Então, percebam que quem está em depressão, a primeira coisa que a pessoa faz. Muitos deixam de tomar banho, aí não corta cabelo. Os homens, né, deixam de cortar cabelo, barba cresce. Mas não é uma barba assim, né? Eu já ia ficar, que eu fiquei um pouquinho preocupada. Mas não, o seu já tá de profeta. É uma barba cuidada, e né? quer passar uma imagem, entendeu? E pelo menos faz a barba. Também. Ainda bem, né? Que estamos... Então, não fica com uma barba como a do irmão Tennyson, cuidada, né? A pessoa se larga, ela se abandona. Ela só quer ficar deitada numa cama. Então, quando você se cuida, quando você pela manhã pensa, hoje eu não quero levantar da cama. Tem dia que bate essa bad, né? Não quero levantar da cama. Hoje eu quero ficar aqui na minha depressão, curtindo a minha depressão. Mas percebam, façam esse exercício. Levanta, toma um banho, toma lá o seu café. Procura uma roupa que você sabe que fica legal em você. Não vou botar aquela roupa que eu sei que me valoriza. Vou passar uma maquiagem. É impressionante. Enquanto você está ali se cuidando, o seu humor melhora. Aquele peso, aquela sensação que você estava, pode até não melhorar 100%, porque a gente sabe que depressão é uma patologia, né? Exige muitas vezes o uso de medicações e tudo mais. Mas você consegue sim se resgatar. Sair daquele abandono, de ficar naquele marasmo, né? De se entregar. Então, no caso, é certo a gente afirmar assim que quando olhamos para algumas pessoas, as pessoas às vezes estão mal vestidas, às vezes, né, não estão se cuidando de fato. É importante a gente se atentar para isso, porque pode ser um sinal que essa pessoa precisa de ajuda, né? Sim. Então, no caso, a roupa já começa a falar pela pessoa. Certo? Que é o nosso tema, né? A roupa realmente, ela fala mais que 1000 palavras. A gente consegue identificar até problemas, como que você citou, né? Patologias, depressão, ansiedade, ou outras questões por meio da roupa que a pessoa tá vestindo. A pessoa chegou vestida em alguma coisa, a imagem, quando você olha assim de primeira, já fala alguma coisa pra gente. Exatamente. A gente percebe que a pessoa a gente talvez não consiga identificar o que é, mas sabe que aquela pessoa tá passando por algum processo, alguma dificuldade, né? Algum abandono pessoal, ou está passando de repente por algum problema financeiro, no caso, enfim, independente do problema, a gente talvez não identifique, como eu disse. Mas a gente percebe que alguma coisa está acontecendo, né? Chegar de repente com a roupa toda amarrotada. Que dá nisso? Não, só pra gente entender. Eu penso assim, não sei se é o certo, né? Eu sou leiga no assunto, mas pra mim é importante. Uma pessoa que chega, por exemplo, toda amarrotada e tal, eu já começo a pensar, pô, a pessoa não tá cuidando de si. Ou acordou atrasado. Ou atrasado. Tá vendo? Passam várias, né? Na verdade, várias mensagens ou a gaveta que são pequena. transmitidas. Aí eu vou falar, não tem passadeira, não sabe passar roupa. Irmãozinho, faz o seguinte, ou manda pra lavanderia, pega uma passadeira, ou compre roupas que não fiquem amarrotadas, que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Então, eu penso que passa assim, né? Várias mensagens. Sim, passa. Até mesmo no cunho profissional. A gente... Nossa, isso é muito. Influencia pessoa muito, né? Influencia. Né? Você vai fazer o cabelo. Vamos supor, você vai fazer o cabelo. Aí a pessoa que cuida do seu cabelo tá com o cabelo... né, ali, não sei, não tá pintado. Aí você pensa, poxa, mas vai cuidar do meu cabelo e tá assim. Então, eu acho assim, tem muitas mensagens, né, nem todas, como a Vanessa falou, Sim, você vai... não é uma regra. não é uma regra, você não vai saber identificar qual é o problema, mas
E passa, né? Isso é verdade. Com certeza, porque, né? Se você chegar amassado, eu vou ver que você chegou atrasado. Eu trabalhava num lugar, não, experiência aqui, Libertador, acho que a gente tem que trabalhar. Vamos, né? Trabalhava num lugar que exigia que eu fosse de social, né? E eu cheguei... pelo sorriso, a gente já sabe que era eu chegava algumas das vezes com a roupa amarrotada, mas eu era solteiro, tal, então... Olha as mensagens passando. Pois já passei solteiro. Da varoa valorosa, pra te ajudar nesse... Eu quero até te aproveitar para... Aí o que é que acontece? Eu nesse dia, por exemplo, eu ia receber um cliente lá e a dona da empresa pediu para eu tirar a camisa e dar para ela que ela ia passar para eu poder vestir. Isso. Ou seja, então tava feio. Nunca mais passei roupa e sempre fui amarrotado. Tô brincando. E ela passava pra mim. Não, tô brincando. Mas isso fez gerar em mim, lógico, naquele momento ali, uma certa vergonha. Porque, né? Mas eu não ligava pra isso. E isso não fez com que você virasse a chave pra... Não, eu preciso nem dar minimamente uma passadinha aqui. Depois eu lutava pra passar uma roupa, mas... Por exemplo, eu andava com a bermuda laranja e a camisa lilás, totalmente de listrinha. Minha esposa, queria mandar um abraço, um beijo pra ela, porque ela, né, me conheceu nessa época. Realmente. Maravilhosa, né? Minha irmã, olha... Tá a explicação. Porque muitos jovens solteiros continuam solteiros. Ela te resgatou, né? E também tá a explicação que tem um propósito de Deus tudo, né? Porque foi resgatado ali. A importância da mulher na vida de um homem. Com certeza, né? Não só essa, mas você estava num estado crítico mesmo, pelo relato. Com certeza. Mas era algo que eu não ligava. Existem pessoas que são assim também, da mesma maneira que existem pessoas que são muito ligadas na imagem, no que eu vou passar, como eu tenho que me portar, como eu tenho que me vestir, né? Existem também pessoas que são assim, bem largadas e não é nem porque tá passando por nada, é porque gosta de se vestir assim. Tem. E aí, como é que identifica essas pessoas? Não são poucas, não. E aí a gente já vê até uma coisa, né? Que a gente fez a leitura aqui do que tá escrito, falou assim especificamente para mulheres, mas a imagem, ela não é trabalhada só para mulheres. Como é que funciona isso? É importante para homens também? Como é que funciona? A consultoria de imagem, ela é para pessoas, né? Assim, as mulheres acabam se destacando nessa área porque as mulheres é uma característica inata, né? A mulher tem aquela coisa de se cuidar, né? De se ornar, né? Tanto que tá aí na Bíblia. Essa parte de se ornar, a Bíblia se refere muito mais às mulheres do que aos homens, porque isso aí, desde que histórico, né? Deus criou, a mulher tem mais essa questão de se enfeitar, de se arrumar e tal. Então acaba que as mulheres se destacam mais e tem mais percepção e apuração para isso. Mas é para todo mundo. Entendi. A importância de você estar bem vestido. Vou pegar um exemplo clássico. Entrevista de emprego. Só a mulher tem que se preocupar com a imagem quando vai a uma entrevista de emprego? Não. Né? Se você vai ser padrinho de um casamento, a mulher vai lá comprar aquele vestido caro, maquiagem, brinco, e o padrinho vai de bermuda e chinelo? Não pode. Então... Por mais que fosse confortável. O Tennyson vai sempre puxar por esse lado. Que é isso, né? Do conforto. Tem pessoas que gostam de se vestir de uma forma mais despojada, mais confortável. E tá tudo bem. Mas, realmente, tem ocasiões, tem coisas, e é até sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Porque, assim, tem aquele padrão pro casamento, pra você ser padrinho, pra uma entrevista de emprego. Tem ali um padrão, né? Qual a importância, então, da imagem para o cristão? Né? E aí a gente vê, de um modo geral, o cristão nos bancos das igrejas e da congregação, ele é membro, ou daqueles que estão participando do ministério, trabalhando na obra. Isso é importante, a gente deve ter atenção para isso, ou isso problema, isso não tem nada a ver e, né, a igreja não faz acepção de pessoas, não se trata disso, mas a imagem importa pra gente? Muito. A imagem tá pra gente em todas as áreas da nossa vida, né? E aí eu queria até trazer aqui um versículo que é muito conhecido, mas Gênesis, capítulo 1, logo no início, né? Pronto, facinho.
Capítulo 1. Pegou leve dessa vez. Assim, capítulo 1, versículos 26 e 27, mas eu vou, depois, né, vocês podem ler com calma, eu vou pegar principalmente o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem, quando fala homem aqui, ele especifica, criou homem e mulher. Então, o que ele espera do homem, ele espera da mulher também. Então, não tem... Lógico que há uma divisão de tarefas, digamos assim, na Bíblia. O que cabe para o homem, cabe para a mulher. Mas nós, enquanto cristãos, que servimos a um Deus que nos criou, e nós somos a imagem e semelhança dele. Exato, então, nós devemos nos manter a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele fala que as coisas dele são com ordem e decência, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Não vamos falar aqui do que pode, do que não pode, né? Porque isso vai muito de... Isso muda até de religião para religião, né? Sim, verdade. Não só de igreja para denominações, né? Mas até de religião. Isso vai mudar de uma para outra, né? Mas a gente precisa ter na nossa consciência a reverência. Nós estamos, né, servindo a um Deus vivo, que é vivo e que nos criou e que nos ama e que ele nos ama tanto que ele nos fez semelhante à imagem dele. Verdade. Eu acho que essa parte da imagem, né, é tão importante que ele teve esse cuidado. Né? Vamos fazer a imagem do homem conforme a nossa imagem. Então, assim, algo que ele não fez de qualquer jeito. Não. Ele já fez preocupado com a imagem. E outra coisa interessante também, aqui, né, em Gênesis mesmo, nós podemos ver no capítulo 3 a respeito da queda do homem. A gente vê que quando o homem pecou, a mulher e o homem caíram, eles perceberam que estavam nus. E o que Deus fez? Uma roupinha para eles. Olha que lindo, né? Vestiram, já foi o primeiro consultor de imagem, foi quem? Foi o próprio Deus. Deus, vamos botar uma roupinha aí. Então é abençoada por ele. Eles não convém. Já que vocês se atentaram para isso. Não convém, então vamos botar uma roupinha. Denis, eu gostei disso. Você me alertou para uma coisa. Primeira profissão do mundo. Olha aí. Tá vendo? Olha, gente. Autoria demais. Olha, você não tá... Você só ganha assistindo esse podcast, cara. Você só ganha. Você aqui é conhecimento que não acaba mais. Puro. E eu acho importante ressaltar isso, né? Como a própria Vanessa falou, a gente não tá aqui para dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Mas à luz da palavra de Deus, com aquilo que tá escrito, eu acho que é muito daquilo que o versículo de abertura desse podcast, que fala aqui, né? Modéstia e bom senso. Tem que ter. Hoje tá faltando bom senso na hora de se vestir, tá faltando a modéstia. As pessoas estão, assim, exagerando na hora de se vestir e, às vezes, não se trata de uma... tá mal vestido ou está com uma roupa mais extravagante para ir para a igreja. Não se trata disso. Porque a modéstia, o bom senso, ela vai estar, de repente, numa roupa toda coberta. Sim. E você tá faltando bom senso, porque não tá apropriado. Então, tá faltando modéstia e bom senso? Sim, falta. Até engraçado que essa semana eu com uma amiga minha, eu falo amiga, ela é minha cabeleireira há 10 anos e se tornou uma amiga, claro, né? E aí eu comentando com ela, né, que iria participar com muito orgulho do podcast. Aí ela comentou com o esposo, eles são evangélicos, o esposo dela, se eu não me engano, é presbítero. E aí ele falou assim, eu vou chamar ela para dar uma palestra lá na igreja, porque lá tá precisando muito. Né? Então, assim, a gente precisa se atentar. Eu vou falar, nós, né, vamos nos incluir, né? Sim, porque muitas vezes a gente também falha. Somos falhos, pecadores, né? Falhos. E todos nós falhamos em algum momento. Então, todos nós precisamos, sim, nos atentarmos à nossa imagem, a como nós estamos servindo a Deus de todas as maneiras. Inclusive com a nossa imagem. Porque com a nossa imagem, principalmente, a gente serve a Deus. Por isso que, muitas vezes, os cristãos são bastante estigmatizados. Porque nós não nos atentamos aos detalhes. É verdade. Né? E eu acho que hoje também é um pouco mais difícil nesse aspecto de você
identificar? Porque antigamente, há alguns anos atrás, o cristão era um pouco identificado pela forma de se vestir, né? Sim. Por exemplo, digamos, vai comprar um pão, vai de calça social. Já viu isso? Chinelinho havaiano. Havaianazinho, chinelinho ali no pé, calça social. Porque não, sou cristão. E vai. Eu conheço pastores até, né? Pessoas cristãos e pastores que tomam banho na piscina de roupa social. Você acredita? Nossa, eu nem sabia desse nível, não. Mas tinha isso, né? Para preservar a imagem de ser cristão. Hoje a gente vê, né, cristãos com tatuagem, cristão com cabelo pro alto, cristão com a roupa, né, toda rasgada às vezes. Nada contra. Nada contra. Eu acho super estiloso. É o estilo. A sociedade, ela passa por transformação ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, né? Ela vai passando por transformação. E a igreja, ela vai se adequando a isso, sem perder a sua essência. Isso é importante. Porque antes isso era até visto assim, até de uma forma pejorativa. Quando alguém estava muito arrumado, falava, tá igual um crentezinho, você tá se vestindo igual o crente. Mas a gente tinha uma imagem. Nós tínhamos, né? Nós éramos identificados. E hoje eu vejo que isso não acontece. É mais difícil. Pela imagem não acontece. Pelo contrário, hoje em dia a gente ouve assim, às vezes está, né, numa conversa, aí você fala, nossa, nem sabia que você é cristã, você é de alguma igreja. Ah, sim. Então, eu acho que é o limite da mudança ao longo dos anos. E tudo bem, não tem problema, né? Cada um tem o seu estilo. Mas, tá escrito, né? Tudo me é lícito, nem tudo me vem. Então, e aí também eu acho que vai isso, né? muito também da intimidade que a pessoa tem com Deus, da vida cotidiana dela com Deus. Porque o brilho de Jesus, ele fala por si só, o brilho de Jesus nas nossas vidas. Então, às vezes, você não precisa nem falar que você é cristão, porque alguém chega e fala, você é cristão? Porque a pessoa já tem a aparência de Jesus. É isso, nós somos luz no mundo, e a imagem passa também por postura, não é? Sim. Também tem isso. Não é só a roupa em si, é uma questão de postura. Tô certo ou tô falando besteira? Não, certíssimo. A imagem, ela é composta de alguns elementos. Então, assim, não é só a roupa. A roupa é só parte desses elementos. Interessante. Isso é uma coisa interessante. Existe um pesquisador, ele é... Vou lembrar o país, não. Mas é um pesquisador. Um pesquisador, ele é engenheiro e depois ele entrou na área de psicologia. E ele fez um estudo sobre a comunicação. E aí, ele fez... Gente, foi pesquisa mesmo. Foi pesquisa, dados científicos. Ele chegou à regra da comunicação, que é 7, 38 e 55. 7% da nossa comunicação está associada à nossa fala, à mensagem falada. 38% da nossa comunicação está associada à nossa voz, ao tom, volume, intensidade. E 55% está associada à nossa linguagem corporal, à nossa expressão facial. E aí ele fez isso associando aos sentimentos. Né? Ele foi fazendo entrevistas e fazendo estudos, ressonância magnética, vendo a resposta do cérebro em relação a coisas que aconteciam. E aí ficou comprovado que o que mais prevalece na nossa comunicação é a parte não verbal. Então, a linguagem não verbal, que aí pega 55, né, da expressão facial e da linguagem corporal, com os 38 da voz, vai dar 93%. Isso não é a fala. Então, nós somos muito mais comportamento, muito mais linguagem não verbal do que a verbal. Então, a imagem, ela não é só a roupa. Ela inclui aí a fala, o que a gente fala, ela inclui o tom da voz, como a gente trata o próximo, comportamento, educação, tudo isso. A imagem, de fato, fala mais, né? É isso. Exatamente. A gente Fiquei preocupado agora. Porque a gente... Tô refletindo aqui.
Mas porque assim, quando a gente vê as expressões corporais de quem tá receptivo a receber uma coisa, quando a gente gosta, quando não gosta. Eu sou uma pessoa de muitas expressões faciais e gestos, né? A gente. E aí logo identifica, né? Todo mundo fala assim, a Thaís já não gostou. Eu transpareço logo porque eu também. transpareço. Não nem falar. Eu não preciso. Sobrancelha já mexe. Minha sobrancelha A sempre testa já começa a sobe. fazer um pouquinho. Já ficou assim, ou então, preocupar, tem uma coisa que Pedro, né, meu marido, beijinho pra ele. Por favor, nesse momento. Meloso, você também falou. Tá fez com a sua esposa. Mas porque, né, ele sempre faz assim. Pois é. Tô estudando, aí geralmente, eu tenho muito essa expressão, aí geralmente ele vem assim e faz assim, pra eu desfazer. Porque eu sou muito expressiva. Se eu gosto, não gosto, se eu tô preocupada, se eu tô muito concentrada. Então, realmente. Sim. Mas eu não sabia que isso era trabalhado enquanto imagem. Eu achei que, né, isso era assim, meio solto. Aí, uma curiosidade ainda dentro dessa regra da comunicação é que quantas vezes a gente não faz isso? Vamos supor, eu vou convidar vocês. Poxa, vamos lá em casa comer uma pizza. Opa, tô dentro. Pizza? Aí vocês têm uma viagem, tem algo que vocês... vamos. Aqui o vamos. Vamos. Mas aí um olha pro outro. Vamos, mas sabe entendeu? Então, nessa situação, que há uma incongruência entre o que você está falando e a sua expressão, o que vai prevalecer? Não tá muito a regrinha aí dos 7. Não tá muito afim. Exatamente. Então, assim, você vai dizer uma coisa, mas o seu corpo vai falar outra. E só o que pra vai agradar, né? E o que você percebe. Por isso que eles falam assim: tem certeza que você quer ir? Demonstrou muito. Eu tô pegando esse exemplo básico, mas assim, em muitas coisas. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Lembra do Chaves? Não. É mais ou menos isso. Quem nunca viu, né? Gente, tem que confessar que eu era fã de um episódio. Mas isso é muito real, real, essa questão. Tem muitas questões mesmo, né? E aí agora eu tô começando a entender, quando a gente falou lá no início, né, da consultora de imagem do interior. Como é que é isso? Quando você vai trabalhar a imagem de alguém procura você e fala, não tá legal, não tá bacana. E aí a pessoa procura você. Como é que é trabalhado esse interior para que ele se expresse no nosso exterior, né? Quando você fala sobre uma busca de autoconhecimento, que vai refletir na nossa autoestima, como é que é feito esse trabalho? Quais são os caminhos? Como se identifica isso? Então, é um caminho lindo, mas a pessoa tem que se empenhar, né? Ela tem que realmente estar comprometida com a imagem dela, porque é um processo que não é em um dia você vai resolver. Então, as pessoas costumam ficar ansiosas porque eu não tô vendo resultado, eu já ouvi isso. Porque leva-se de 2 a 3 meses muitas vezes. Então, se não houver nenhum percalço no processo, a gente termina em 1 mês e meio. Mas é relativamente rápido, né? Pra você mudar. Pra quem viveu a vida toda. Mas tem pessoas que não têm essa paciência, que no primeiro dia, no segundo encontro, resolver tudo e mudar tudo. E tudo né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. É um processo que você está passando de transformação. Como você falou, viveu a vida toda assim, como é que... Não é fácil. Não é fácil. Então, a gente começa, como eu já falei, a consultoria de imagem, ela é uma ferramenta que vem auxiliar. Então, a gente usa vários recursos, alguns lúdicos até, para auxiliar a puxar dessa pessoa. Porque, vamos supor, eu nunca vi a Thay, nunca vi o Tennyson, vocês me contratam. Eu não sei nada sobre vocês. Como é que eu vou ter que entender? Então, exatamente. Então, que levou a pessoa a chegar àquele ponto, né? Exatamente. Então, eu vou enviar algumas anamneses para vocês, né, em torno de 4 a 5, dependendo do interesse da pessoa. E o meu principal, que é onde eu consigo extrair mesmo a essência da pessoa, é um que tem 53 questões. Isso. E nem responder direitinho? E nem pense que marca X, múltipla escolha. Não, é mesmo? Opa!
Pra se entender algo complicado. Não dá pra marcar X. Porque, assim, as pessoas, elas se expressam, eu vejo muito assim, né? Pela roupa, por maquiagem. Isso, às vezes, está ligado, por exemplo, a traumas, a algumas revoltas. A gente pode dizer isso, que como a pessoa tá agindo, se expressando, querendo, de repente, tá mostrando uma rebeldia, mas aí tem alguma coisa, né, mais lá no interior dela, né? E tem um lado também inverso. Tem aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, ruim, e querem transparecer que tá tudo bem. É verdade, tem isso também. Aí colocam um filtro, colocam uma imagem, que na verdade não é. Eu acho que isso também é perigoso. Perigoso. Não é? Temos duas situações, como você falou, o lado inverso. Pense numa pessoa que sofreu um abuso sexual. É automático, ela se fecha pro mundo, ela não é, ela se reserva, e aí a roupa dela é sempre a mais fechada possível. Ela não tem vontade nenhuma de mostrar o corpo. Entendi. E aí o lado contrário que você falou, da pessoa que tá, de repente, tá mal e quer mostrar que tá bem, uma mulher que acabou de se separar. O que elas fazem? Corta o cabelo, né? Aí começa a usar roupa bastante sensual pra mostrar que tô bem, tô empoderada. Entendi. Mas por dentro, de repente, ela tá destruída, sofrendo com essa separação. Acontece. Isso aí acontece direto, É isso que você atua enquanto profissional de entender aquele contexto que está acontecendo, coisas interiores para que se reflitam e que possa usar a modéstia, né, o bom senso no se vestir, no se portar, né, no se enfeitar. Dá para se vestir legal sem ser vulgar, não é? Claro. Com certeza. Inclusive, dentro da consultoria de imagem, a gente identifica os estilos que a pessoa tem. Tem isso também. Tem. E ele está intrinsecamente ligado com a nossa personalidade. Então, por exemplo, vou pegar o Tennyson, que ele está falando o tempo todo, né, como exemplo. Mostra na consultoria. O Tennyson, pelo que eu estou percebendo dele, ele tem o estilo esportivo muito aflorado nele. Jogador. Entendeu? Porque, para ele, o que vai primar é o quê? O conforto. Isso é verdade. É o que eu tô percebendo de você. Ela já leu tudo, cara. Ela tá aqui só te avaliando, ela já tá preenchendo. Já era. Você que tá nos assistindo, ela já sabe de tudo. Você já era. Você já foi analisado aqui, entendeu? E tem bola de cristal. Pois é. Só pela tua imagem. Tua roupa, né? A nossa imagem, de fato. Fala muito. Fala muito. Ela te denuncia. Cara, que incrível. Mas tem jeito pra mim. É errado a pessoa querer se vestir confortavelmente. Não é errado. Você tem exatamente isso. A consultoria de imagem, esquece os programas que jogam roupa fora, você não vai usar isso, não vai usar aquilo. Consultoria de imagem não é isso. Esse programa passa lá em casa. Isso me aqui denuncia na hora. Isso aqui não. Não se preocupem que a consultoria de imagem não é isso. Não joga fora. E eu muito menos. A consultora Vanessa Bravo muito menos. A gente aproveita o máximo do que você tem, respeitando o seu gosto, o seu estilo, a sua rotina. Então, essa anamnese, ela é feita para isso. Qual é o momento que você está na sua vida? Às vezes a mulher acabou de ser mãe, então ela precisa alinhar, adequar a vida dela, a rotina dela, a imagem dela a esse momento. Ela está buscando uma promoção, ele está buscando uma promoção, ou ele não quer nada disso, ele quer simplesmente ser ele mesmo e se descobrir. Também acontece, já atendi clientes assim. E nesse questionário, assim, o que é mais interessante, gente, eu amo a consultoria de imagem. Eu me encontrei com isso. E cada cliente que eu atendo, assim, eu fico, sabe, eufórica e feliz, porque é de verdade uma transformação de vida. Quando eu encaminho essas anamneses, o feedback que eu sempre recebo é assim, pra mim, que questionário é esse? Você me fez pensar em coisas que eu, assim, a vida inteira nunca pensei. Você remexeu, já ouvi isso, você revirou tudo dentro de mim. Olha a importância mesmo, né, dessa questão interior. E aí, é uma coisa que é bem delicada e que a gente, né, fica naquele... Até onde a importância com a imagem, ok,
Eu quero, né, passar a me entender por dentro, isso refletir por fora, e eu estar adequado, tá ok para cada situação, problema nenhum em se vestir confortável e tal, mas tem coisas que não cabem. Mas até onde isso é importante e é bacana, até ali se transformar numa vaidade, numa coisa excessiva, também, né? De que ao ponto que a pessoa começa a se adorar, porque aí eu acho que é a grande preocupação. Enquanto você cuidar da sua imagem é importante, entra na vaidade, você se cuidar é importante. Agora, isso teve um excesso. Surgiu já ali uma vaidade, você começa então a se adorar. Você quer montar um personagem, você quer gastar horas do teu tempo, do teu dia, deixando o que é, né, essencial, prioritário, para só focar naquilo. Então, qual é o limiar desse, né, quando é importante para se tornar o excesso? Eu percebo que normalmente essas pessoas têm um vazio. Elas estão tentando preencher uma lacuna, um espaço que elas não conseguiram preencher com nada. Então elas tentam, vão naquele afã de encontrar coisas. E aí uns vão para academia e não é nada, não estou falando aqui que é errado, pelo contrário, nós precisamos nos, né, cuidar da nossa saúde. Mas alguns ficam viciados em academia e horas e horas. Tudo em excesso, né? Entendeu? Outros vão para quê? Procedimentos estéticos. Quantas pessoas, e aí não é só mulher não, né? Temos aí até artistas, homens que faleceram ou que estão aí com sequelas gravíssimas por conta de procedimentos estéticos. Então, eu percebo, né, em conversas e nos atendimentos que de fato é uma lacuna, um vazio que existe nas pessoas e que não conseguem preencher, não conseguem identificar. Mas aí eu separei alguns versículos para falar de imagem, mas a conversa tá aqui em Gênesis. Tá lá no início. Mais uma vez, Deus, né, criou, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos a imagem de Deus, não tem como fugir disso. Em algum momento, nós nos perdemos dessa imagem, nós nos desconectamos. É verdade. Essa é a essência, então. E esse vazio, esse buraco que ela fala, é aquilo que a gente sabe, só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo, com Deus, né? Cada um tem esse espaçozinho exato, e quando ele não tá preenchido, é um vazio que aí não vai adiantar uma consultoria de imagem, não vai adiantar uma academia, não vai adiantar, porque nada vai preencher, né? Verdade. A de imagem é uma ferramenta que faz você enxergar isso muitas vezes. Como eu já atendi cliente que no processo ela parou, ela não conseguia dar continuidade, ela travou. E depois de um tempo ela me contou, Vanessa, vamos retomar. Aí ela, com a consultoria de imagem, desde a primeira etapa da anamnese, ela já tinha me sinalizado que revirou muito ela. E aí ela foi vendo que ela precisava de algo mais, né? Ela procurou psicólogos, procurou psiquiatras, e aí ela descobriu que estava com crise de ansiedade e depressão. Então, ela acabou... Não é que a consultoria de imagem fez isso, né? Porque não somos psicólogas. O que eu estou falando aqui, né? Psicólogos, nós não entramos na área, né, de psicologia, porque são profissões distintas. Mas, de fato, a consultoria de imagem, ela trabalha o autoconhecimento. E aí é quando isso, muitas vezes, você tem coisas que não estão resolvidas, isso vem à tona. E aí é onde a pessoa acaba enxergando, ajuda a enxergar esse problema, identificar esse problema, e elas procuram, como foi o caso dessa cliente que procurou e medicou, e aí ela conseguiu tocar a vida dela, né? Mas, de fato, como a gente leu aqui, a nossa conexão, nós somos seres terrenos, mas somos seres espirituais. Nós somos seres tridimensionais. Corpo, alma e espírito. Então, a gente cuida do corpo, cuida da imagem, mas a gente precisa cuidar da alma, que está aqui ligada à nossa mente, aos nossos sentimentos e emoções, e precisamos cuidar do nosso espírito, que é através
do nosso contato com o nosso Criador, né? Uma coisa tá ligada exatamente. Normalmente. E eu queria entrar, acho que num outro assunto também, que pra gente até tá se encaminhando para a parte final, mas o perigo também, né? Como as roupas falam, como as nossas posturas falam também, né? A respeito de muito de quem nós somos ou o momento que estamos vivendo. Qual o perigo também da gente julgar outras pessoas pela aparência? Porque eu lembro da passagem onde Samuel, ele chega ali na casa de Jessé para ungir um rei enviado por Deus. E ali naquele ambiente ali, né? Ele olha para os filhos de Jessé e ele já vai pela aparência. Aham. Vendo, esse tem jeito de rei, esse tem estilo de rei. Quer dizer, olhando, né, para a imagem, como nós falamos. E no final de tudo, Deus, ele mostra que não era nenhum daqueles. E ele fala para ele, no verso de número 7, né? De 1 Samuel, capítulo 16, que ele não era para se atentar por aquilo que os olhos humanos, pela aparência, mas sim pro coração. Né? E aí o rei que ele tinha que ungir, na verdade, era Davi, que estava cuidando das ovelhas, não estava nem ali. Né? Então, até que ponto isso é arriscado? Porque às vezes a gente olha para um livro e julga ele pela capa. Verdade. Não é? E a gente olha assim e diz, esse livro não deve ser legal. Mas na verdade o que está dentro, o interior, né? Muitas das vezes isso também pode acontecer. Né? Então, até que ponto a gente pode levar isso em consideração? Até mesmo dentro das nossas igrejas. Né? De repente a pessoa não se arrumou muito bem, mas não significa totalmente dizer que a pessoa tá, né, mal. Sim. Tá desgostoso da vida, né? Ou às vezes a gente olha pra uma pessoa e não dá nada pela pessoa e a pessoa tem, né, algo incrível pra passar, uma pessoa de Deus de fato. Então até que ponto isso a gente pode entrar numa linha de equilíbrio aí pra não virar aquelas pessoas que julgam, tô julgando pela aparência. Não deveria, né, julgar. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, nós temos essa defeitinho, né? Defeitinho de querer julgar o outro e apontar o outro e muitas vezes esquecermos de nós mesmos, né? Então, quem vai nos enxergar por dentro, enxergar a nossa essência, de fato é só Deus. Porque eu não consigo olhar para a Thay, eu não consigo olhar para o Tennyson e enxergar o que está dentro dele, né, de vocês. Só Deus. Então, infelizmente, o olhar humano, ele já vem com esse pré-julgamento. Aí tem aquela questão, a primeira imagem é que fica. Hoje, a neurociência já prova que a primeira impressão não é a que fica. Mas ela vai dar trabalho para você reverter. E a primeira impressão, ela vai impedir muitas vezes que você continue aquela experiência. Entendi. Como o Tennyson falou. A primeira impressão, olha o livro e pela capa e não gostou. Então, esse primeiro julgamento aqui da capa vai impedir que aquela pessoa tenha continuar a experiência de ler o livro. Então, é um trabalho mesmo que cada um tem que fazer consigo mesmo e não julgar. Né? Jesus falou o quê? Não julgueis para que não sejais julgados. Por isso que eu não julgo ninguém pela roupa. Nem eu jamais. Imagina. Não julgue, só fala assim, tem uma consultora. Não julgue, mas indique a consultora de imagem, Vanessa Bravo. Irmãozinho, não estou te julgando, mas eu conheço uns toma amigos, aqui o cartãozinho dela. Conheço uns amigos aí, uma galera que eu já vou passar o contato. Porque ela vai resolver a sua situação, né? Eu não estou julgando. Não, jamais. Mas acho que cabe, né? Cabe. Veja bem, você vai procurar um advogado. De verdade, gente, vamos parar, você, né? Cadeiras à parte. Você vai contratar um advogado que tá de calça jeans rasgado, nada contra, tá? Não, vai dar momentos pra tudo. Mas um advogado que chega, você vai no escritório, o advogado tá de calça rasgada, camiseta, t-shirt, todo despojado. Assim, é o estilo dele, ok. Mas nós temos dress code, né? Códigos de vestimenta para cada situação. Então, isso precisa ser respeitado. E isso não vai dizer. Quer dizer, vai dizer não, isso vai dizer. Não significa que aquela pessoa não seja
uma boa profissional. Claro. Mas sim, a imagem, mas a gente vai fazer isso. Já passa entendeu? um ano, né? Esse advogado aí, se bota uma foto de um advogado com terno, pega aquela série lá, Suits, né? E pega uma foto de um advogado que tá de calça. Quem que você contrata? Você não... Harvey Specter, claro. Não tem como. E óbvio. é isso em todos os contextos. Ué, mas quer dizer então que quando chegam lá na minha loja, na minha gráfica, eu tô de bermuda, vão me julgar por isso? Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Ai, irmão. Eu tenho que mudar isso. Depois os contatos que a gente, né, vai aproveitar e vai deixar também. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso que pena. podcast. É um assunto, né? É isso. Já dá pra passar horas aqui. Eu fiquei com algumas dúvidas pessoais, óbvio, mas eu vou procurar consultoria. Isso, porque isso. A gente precisa saber se portar, se apresentar. Os lugares, a gente não pode chegar de qualquer maneira. Não. Eu não posso ir de chuteira pro culto, não dá. Poxa, vai passar ruim. uma imagem, né? Aqui, não vai. Não é uma boa. Então, nós vamos estar deixando aqui, né, o Instagram, o arroba, né, da Vanessa, onde ela vai estar também. Você pode estar acompanhando o trabalho dela, né, você pode também estar procurando, né, essa consultoria, que é muito importante. A gente viu hoje entender um pouco mais, né? Uma fração. Porque é muito profundo, é muita né? coisa. E para você que é cristão, né, isso também é muito importante. A imagem do cristão, como o cristão deve se portar, deve se vestir nos ambientes. Também aquilo que a nossa imagem vai passar, né? Aquilo que está dentro de nós, não só a questão de uma roupa, mas muito mais que isso, não só a questão das cores. Olha só que cores lindas. Gente. Eu achei isso incrível, cara. Olha só. Não, olha. 10. Gente, eu tô procurando. Olha só que incrível isso, cara. Olha que paleta de cores incrível. Eu tô procurando aqui no meu guarda-roupa esse roxo, esse lilazinho. Não tem. Não tem, gente. Pensa num trabalho prazeroso, Cara, esse, que né? top. Assim, cheio de cores. O meu tá mais pra esse daqui, ó. Esse tomzinho preto, Tá só no preto cinza. Preciso mudar Vamos isso. dar mais cor na tua vida. Vamos fazer o teste de coloração pessoal. Preciso. Então, nós vamos estar deixando aqui embaixo, tá aqui, né, a rede social. E além da rede social também, né, vai estar a nossa rede social do nosso podcast. É isso. Podcast tá escrito, podcast, você vai lá no nosso Instagram, nos segue lá, compartilha. Mais do que isso, você também tem a oportunidade de estar seguindo, que é o mais importante, porque você vai assistir o podcast através do canal do YouTube. É isso. Então vai lá no YouTube, dá o joinha, né, ativa a notificação para chegar os novos vídeos para vocês, compartilha e se inscreve. Poxa, nunca pedimos nada hoje. Comenta, coloca lá, olha, tem coloca suas dúvidas também, né? Os próximos assuntos ou convidados que vocês querem, né? E nós vamos estar aqui trazendo para vocês. Não esquece. Agora queríamos, né, deixar o nosso agradecimento, mas agradecer antes disso, imensamente pela sua presença, pela sua disponibilidade. É um assunto muito rico, pelas dicas principalmente, um assunto muito rico, muito profundo, que eu acho que, né, não é de repente assim, uma divulgação tão ampla nesse aspecto tão profundo que ele é. Então, agradecer e pedir que Deus continue abençoando a sua vida, a sua carreira, que venha te dar sabedoria para instruir as pessoas, porque é um trabalho, né, de orientação, de instrução, e que você continue sendo muito usada por Deus, né? E envolve muito o espiritual também, né? Porque se a pessoa não estiver bem espiritualmente, é um trabalho que você tem que estar ali firmada para ajudar a liberar uma palavra, fortalecer a pessoa, né? É uma alegria ver, assim, como você fala, né, com amor, o quanto isso te resgatou e esse trabalho de resgate de vidas, porque tá tudo ligado, né? A nossa estima, a nossa imagem, e você resgata uma pessoa ali, né, do fundo do poço, de uma tristeza, uma amargura. Então, que trabalho lindo, que Deus possa continuar te abençoando. Amém, obrigada. E chegamos agora, né, ao final de mais um podcast. Gente, mais semana que vem tem mais. Outro tema, outro assunto, outro convidado. E sempre agregando muito, nos engrandecendo, né? Edificados. Então, galera, chegamos a mais um final do nosso podcast. Tá escrito!